Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso, queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Casa nos mandou um projeto relacionado com a área do transtorno de espectro autista, né? O TA, né? TA. É isso mesmo? TA. TA é bem americanizado, né? TA mesmo. Então, e aí nós ficamos orando, passando para a liderança, e a Carla muito assim, né? Conversando com a gente. Então, nós decidimos trazer isso, abrir isso, porque nós cremos que essa é uma demanda, além de abraçar essas famílias que são muito importantes para o Senhor, também é uma demanda missionária para nós. Então nós vamos começar com um bate-papo aqui. Eu queria apresentar, eu vou sentar aqui também, eu queria apresentar em primeiro lugar aqui a Ana Paula. A Ana Paula é esposa do Adriano, levanta a mão aí, Adriano está ali, mãe do Mateus. A Ana Paula é servidora pública, ela também é especializanda em autismo, certo? Também eu tenho aqui a Karen, que também faz parte do staff do Paz Kids. A Karen é esposa do Orlando, levanta a mão aí, Orlando, mãe do Arthur. A Karen é especializando em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Meu Deus, grande responsabilidade. E a Carla, né, esposa do Fábio, levanta a mão aí, Fábio, está aí com a gente. Mãe do Daniel, fonoaudióloga especializando também nessa área, né, do autismo, e líder também do Amor em Ação. Mais uma vez, vamos aplaudir elas. Tá joia. Ana, então você nos mandou esse projeto assim, né, sonhando implementá-lo, né? E nós vamos, ao longo da nossa conversa, esclarecer para vocês qual é o nosso alvo. Não estamos aqui apenas esse mês, né, Carla? Quando nós iríamos fazer em março. Aí eu falei, Carla, eu estou vendo muitas imagens, muitas postagens na internet relacionadas com isso. Ela falou, William, é porque é em abril. Então nós trouxemos, né, tanto para esse mês, né, ontem, né, que foi o dia, né, de conscientização, teve uma marcha aí na cidade, né? Mas nosso objetivo não é somente esclarecer, mobilizar e motivar a igreja mas também implementar algo dentro do Paz Kids, e nós vamos conversando sobre isso. Então, Ana Paula, né, então quando você nos mandou assim, Ana Paula, esse projeto, mas eu gostaria que você, Ana, e na verdade eu nem gosto de falar que é projeto, que projeto tem começo, meio e fim. Na verdade, um movimento, né? Então, movimento é algo que fala, né, de dar continuidade. O projeto, ele tem fim, né? O movimento, ele tem uma continuidade. Então, Ana, eu queria que você... porque antes, também voltando um pouquinho, antes nós tivemos essa mesma conversa, né? E eu achei uma conversa tão edificante, eu saí de lá muito assim, emocionado com o que eu ouvi. Eu falei, a igreja precisa ouvir, né? Então, eu queria dar oportunidade para a Ana, para ela falar rapidamente, né, assim, a história, um pouco da história dela, né? Nós temos 15 minutos para essa primeira parte, e a importância para ela, que ela acha assim, nesse sentido, desse novo tempo. Bom dia, o Mateus ensaiou muito e ele quer falar uma coisa para vocês. Fala, oi pessoal. Eu sou autista. Eu sou autismo. Eu sou incrível. Eu sou incrível. E eu amo Jesus. E eu amo Jesus. Vai lá no rapaz, agora você quer ficar aqui? Gente, é uma alegria enorme, como mãe atípica, estar aqui, né? Eu e a Carla sempre choramos, tá? Então, e a gente está sempre conversando, né, nesse movimento, que é realmente movimento, mas nós estamos muito felizes por estarmos começando uma nova ramificação no Ministério Amor em Ação, né? E nós precisamos de uma igreja informada, uma igreja consciente, acolhedora e inclusiva, né? Então, o que acontece? Nós precisamos... Alguém aqui já tinha ouvido falar em autismo? Glória a Deus! Porque eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Nunca. E quando nós recebemos o diagnóstico, foi assim, algo desafiador, intenso, né? A gente começa a buscar por perguntas,
Até quando o pastor hoje falou na mensagem, né, sobre os 10 leprosos, eu virei para cá e falei assim, que jesuicidência, né? Porque quando nós buscamos o nosso lugar, às vezes a gente não está preparado, né? E Jesus não, ele veio e acolheu todos, né? E assim, nós precisamos desse mover, desse movimento, dessa conscientização, para estarmos preparados para quem nós vamos receber, né? Nós vamos receber várias famílias, várias histórias, vários contextos, né? E eu e a Carla, a gente está sonhando há muito tempo com esse movimento, com esse tempo. E o Mateus recebeu o diagnóstico aos 4 anos e meio. Mateus ele falava muito pouco. O primeiro estágio dele foi a seletividade alimentar. Ele parou de comer os alimentos. Depois ele começou a falar e a fala dele era toda em inglês. Ele não falava em português, né? E vários outros. A questão do TEA é voltada ao comportamento. A Carla vai falar mais amplamente sobre isso. Então, assim, para ele é difícil estar, às vezes, num lugar com muitas pessoas, com som, luz, né? Então, assim, até você descobrir essa questão, até você descobrir esse motivo, a gente fica fora do mundo. Por quê? Porque é uma coisa nova para a gente. Para mim, foi totalmente nova. Foi pega de surpresa. Né? E a gente vê que a necessidade da inclusão, da conscientização, para o quê? Para que a gente possa mover esse ministério. Ana Paula, lá na nossa conversa, né? Então, como eu falei, eu queria trazer para o pessoal aqui, você falou para a gente assim, de muitos casos de pessoas que têm filhos nessa situação e eles têm dificuldades com respeito às igrejas, né? Às salas de criança. Conta para a gente assim, um pouquinho daquilo que você ouve e até mesmo daquilo que vocês têm vivido, assim. Nós, graças a Deus, sempre fomos bem acolhidos. Mas há casos e relatos de pais, né, que deixaram simplesmente de ir para a igreja por causa do julgamento da comunidade em si. Por quê? Às vezes a criança tem uma crise no meio de um culto, né? Às vezes a criança não consegue se regular. E aí o que acontece? Simplesmente as pessoas julgam que aquela criança é mal educada, os pais não educam, os pais não põem limites, né? É o que mais a gente ouve na nossa caminhada. E não é assim, e não é isso, né? Então, muitos pais preferem deixar de ir à igreja, deixarem de receber a palavra para se protegerem, né? Até a palavra do pastor, né, ele falou sobre os leprosos que ficavam afastados do acampamento, né, ficavam afastados do povo. E o autismo é basicamente isso. Se a igreja não acolher, nós vamos ficar afastados da igreja. Porque a intenção dos pais é o quê? Proteger seus filhos, né? Se nós vemos aquela criança como uma criança problema, ela nunca vai receber o amor de Jesus. E o autismo é treinamento. O autismo é amor. O autismo é o quê? Paciência, né? É um passinho de cada vez. Queria falar com a Karen agora, né? A Karen, nesse âmbito, né? Quando a Karen entrou no Kids, ela compartilhou com a pastora Meila, nessa área, assim, né? Então, queria que a Karen contasse aquilo que queima no coração dela também. Bom, meu coração, na verdade, começou a queimar já tem muito tempo. Há mais de 10 anos, eu fui tocada por acompanhar alguns casos, mas eu fui tocada no sentido de aceitar o desafio de realmente trabalhar com crianças com dificuldade, distúrbio e deficiência. Não foi fácil, porque eu fiquei imaginando, eu abri mão de tudo que eu fazia para começar fazer o teste. Vamos ver como vai ser. E nesse teste eu estou há 11 anos, trabalhando com crianças que têm suas limitações. E nesses 11 anos eu descobri que existe um potencial muito grande dentro delas. Então, assim, o que queima no meu coração? É o desafio de fazer parte da vida dessas crianças. Eu já atendi crianças, adolescentes e adultos que têm suas limitações e que eles só precisam de uma coisa,
de que você realmente olhe ele como ele é e valorize ele, porque a partir desse momento a vida dele muda. Tudo, tudo que nós temos, Deus nos deu com uma excelência tão grande. O nosso cérebro ele é capaz de driblar todas as dificuldades para poder ser aceito, para poder aprender, para poder estar no meio de outros grupos. Nosso cérebro é perfeito, é uma máquina perfeita. Precisaria de 15.000 máquinas para fazer o que nós fazemos, o que as nossas sinapses fazem. Então, eu descobri assim, que é o meu amor, é a minha paixão, é estar contribuindo como um agente que vai mudar a vida daquela criança. E quando a gente olha uma criança que tem suas limitações e que tem seus potenciais, eu já olho para ela lá na frente. Em que eu vou poder contribuir para que essa criança um dia seja um adulto e possa estar na sociedade? Porque esse é o desafio das mães que têm crianças com uma alteração diferente, né? Então, assim, como que vai ser o futuro do meu filho? Quem vai estar junto com ele? E a igreja, gente, ela é assim um campo mais florido, sabe? Para a gente ajudar essas pessoas a se sentir bem, a ser respeitada do jeito que ela é, né? Ajudar a conviver, a amar e conhecer a palavra de Deus, a trazer Jesus para essas crianças. Então, isso queima no meu coração, é de poder falar o seguinte: eu pude passar pela vida de uma criança, ou de um adolescente, ou de um adulto, porque no momento em que a igreja abrir as portas, gente, vocês podem esperar que Deus vai mandar. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adultos. E outro desejo no meu coração é estar, assim, realmente num grupo que veja com os olhos que nós vemos essas crianças. Quanto mais informações nós pudermos levarmos para vocês, melhor vai ser. Ok? Amém, muito legal. Então, pessoal, assim, de forma prática, né, a Carla vai ficar com a segunda parte daqui do nosso momento. De forma prática, como tudo isso vai acontecer? Nós temos uma cultura aqui na igreja que toda igreja serve no Pasquides. Amém ou não amém? Por isso, nós desafiamos toda a igreja para participar, né, para entender, né, compreender, porque eu mesmo, como professor, um dia desses eu fiquei lá na sala com 3 crianças, lá no 5 e 6. Eu me vi na situação de não saber o que fazer com 3 crianças, além das outras 15 que tinham lá, né, o que fazer com elas. Eu queria até assim honrar, né, o Adriano, a Ana Paula, né, assim, porque eu sempre via eles revezando com o filho deles, né? Então, muito bonito isso, né, da parte de vocês, revezando lá na salinha, né? Mas eu sempre pensei, poxa, eles poderiam estar aqui no culto, enquanto um de nós poderia estar servindo eles lá, enquanto eles estão aqui recebendo do Senhor. Então, eu sempre passava ali, Ana Paula, que vocês sempre sentam ali, sempre pensei assim: Deus, um momento o Senhor vai dar esse privilégio para nós, de levantar uma equipe. Então, qual é o objetivo de tudo isso? É toda a igreja saber o básico, tá bom? A gente não julgar, né? A Carla nos passou, a gente tem um grupinho, né? E a Carla passou vários materiais para nós, inclusive o testemunho de um pai de uma igreja no Brasil, que chegou na igreja, ele falou: quero ir para a igreja, está acabando a pandemia, eu quero levar. E antes deles entrarem na igreja, a criança, né? Aconteceu uma situação com o filho, e os irmãos do corredor, as pessoas não souberam como lidar e julgaram, né? Assim, falar: por que está acontecendo com seu filho? Controla ele, né? Coisa de quem está de fora, né? Quem não é pai não entende. E aquele irmão saiu super ferido, super machucado. Lógico, o nosso objetivo não é falar mal da igreja, que nós somos a igreja, nós somos a noiva, mas o coração de tudo isso nós precisamos ter esse olhar, entender que é uma demanda, né, que são famílias preciosas, os que já estão conosco. E eu creio, né, pastor Jackson, quando nós conversamos sobre isso, eu creio que
assim como a gente prepara, né? Eu preparei tudinho para o Daniel nascer, arrumamos toda a estrutura ali, trocamos todas as cores, né, das coisas. Assim como a gente prepara o quarto, Deus manda, né? Deus manda a provisão, Deus manda as pessoas. Então, em primeiro lugar, todos nós vamos receber um treinamento geral, esse é o nosso objetivo. E nós também precisamos de uma equipe específica. Hoje no nosso cadastro, no nosso MyKids, nós temos, por isso que nós pedimos os paizinhos para preencher tudo bonitinho, com a foto, com as informações corretas. Hoje nós temos 6 crianças cadastradas com espectro autista. Então, nós já temos os cadastros, isso não vamos precisar correr atrás. Mediante esses cadastros nas salas, o que nós queremos fazer? Ter pessoas que vão estar especificamente com essas crianças. E, logicamente, essas pessoas vão precisar fazer parte desse movimento, desse Ministério do Amor em Ação, junto com o PasKids, para serem treinadas especificamente, para nós aí começarmos escalas e tudo mais, estarmos atendendo essas crianças. Todos os professores do Kids, levanta a mão, pessoal do Kids que está aqui, uhul! Amém. Então, e nós vamos receber também esse treinamento, né? A Carla sempre vai estar encaminhando coisas, eu sempre vou estar mandando um grupo para a gente aprender, mas esse grupo em especial, e nós contamos também muito com a ajuda dos pais, né? Pelo menos nos ajudando nesse revezamento, né? Com essas crianças, nós vamos então ter esse grupo à parte para estar ali com as crianças de perto, nos auxiliando, e nós cremos que isso vai ser uma bênção. Amém? Então vamos aplaudir mais uma vez a Karen, a Carla, a Ana Paula, muito obrigado por esse tempo, e agora a Carla vai dar sequência aqui para a gente, numa parte mais prática aqui do nosso treinamento. É com você, Carla. Gente, bom dia então, de novo. Eu acho que a maioria já me conhece, né? Muitos anos de igreja, mas eu queria me apresentar de novo. Eu sou Carla, eu sou esposa do Fábio, mãe do Daniel, eu sou fonoaudióloga de formação, e Deus, há um tempo, há uns 2 anos, Deus ele mudou totalmente a minha área de atuação dentro da fonoaudiologia. E Ele me levou a trabalhar com crianças com alguma deficiência intelectual. Então, eu acho que Deus ele já vinha me preparando assim há um tempo, né? Quando eu casei com o Fábio, a gente descobriu a deficiência auditiva dele, e aí veio o Daniel, né, com o autismo. Em 2019, Deus mudou, então, minha área de atuação, e quando Deus mudou essa área, Ele colocou uma pergunta no meu coração, que é o que começou a queimar. Onde estão as famílias das pessoas com deficiência que não estão na igreja, né? Hoje, quando a gente pensa no IBGE, em torno de 8,4% da população tem algum tipo de deficiência. Isso no IBGE de 2010. Então, vamos caminhar aí 12 anos, né? Então, vamos supor que esse percentual aumentou aí já para uns 10%. Então, quando eu penso numa igreja de 500 membros, eu teria que ter pelo menos 50 pessoas com algum tipo de deficiência. E se a gente olhar para a nossa igreja hoje, a gente não vê esse quantitativo. Então, cadê essas pessoas? Né? Foi a pergunta que começou a queimar no meu coração. E quando eu comecei a trabalhar com essas famílias, algumas respostas vieram e algumas outras indagações surgiram. E é isso que Deus tem trabalhado. Então, na verdade, hoje eu fiz um pouquinho da Carla mãe, a Carla fono e a Carla cristã, do que Deus tem ministrado no meu coração, o que Deus tem falado para a gente poder conversar. Pode passar, Patrícia. Então, Ana Paula já falou aqui um pouquinho, mas assim, quando a família então ela recebe um diagnóstico, né, do autismo ou de alguma deficiência, então ela começa a passar por alguns processos. Então, primeiro processo, né? Quando a gente vai ter um filho, a gente faz todo um planejamento para aquele filho. A gente planeja, às vezes, até qual a faculdade vai fazer, o que ele vai ser, né? Então, todo esse processo. E quando a gente tem um diagnóstico de uma deficiência, é como se a gente tivesse perdido o filho ideal,
né? Aquele filho que a gente planejou, né? Ninguém faz um planejamento durante uma gravidez de ter um filho com deficiência. Você faz um planejamento esperando que o seu filho vai vir, que ele vai ter toda uma experiência de vida, todo um processo. E aí, quando você recebe aquele diagnóstico, aquela idealização, aquilo que você idealizou, é como se aquilo morresse dentro de você. E aí o que a gente vê, então, por exemplo, quando a gente fala do autismo, hoje o acesso ao tratamento do autismo na rede SUS, ele ainda é muito escasso. Então, a primeira porta fechada que as famílias encontram é o tratamento. A criança com autismo, a gente vai falar um pouquinho, é um diagnóstico que ainda é tardio, mas os sinais eles se manifestam antes dos 2 anos. E a gente tem até os 3 anos da criança, que a gente fala que é o momento ouro, que é o momento que a criança precisa de receber o máximo de estímulo possível para que ela realmente possa ter um desenvolvimento mais rápido e mais fiel, né, para ela poder se desenvolver. Então, quando a família se depara com o diagnóstico e ela vai para o tratamento, porque se eu penso num tratamento em rede particular, eu penso aí no mínimo R$6.000 por mês. E ninguém, assim, é muito difícil você ter uma família que consegue ter esse dispêndio, né, financeiro para um tratamento. Então, as famílias normalmente vão para o SUS. E no SUS hoje ainda está bem escasso. Então, essa é a segunda barreira que a família encontra. E, diante disso também, a gente tem um índice, a gente já sabe que o índice de divórcio ele é muito grande hoje nas famílias, e quando você tem uma família com diagnóstico, existem histórias de pais que não voltam nem em casa para pegar as roupas. Eles abandonam as mães com as crianças, e aí a gente tem um aumento no índice de pobreza, porque as mães precisam de se dispor ali para o tratamento da criança, que é um tratamento com médico, um tratamento com fono, TO, psico, é um tratamento que ele ocorre a semana inteira, e aí não tem o suporte financeiro e emocional dos pais, muitas vezes, então as mães muitas vezes se veem sozinhas com aquelas crianças. E a barreira da sociedade, que é isso que a gente estava falando. O autismo ele não tem cara, né? Muitas deficiências, você olha para a criança e você vê que a criança tem alguma deficiência. Mas, quando você fala de autismo, o autismo ele não tem, apesar de ser uma síndrome, porque tem características parecidas, mas ele não tem a cara. Você olha para a criança e você não identifica que ela é autista. Então, muitas vezes, tem o julgamento da sociedade que acaba julgando e dizendo muito isso, né? Você não sabe educar, você não dá limite, o seu filho é sem educação, o seu filho é sem limite, né? Então, tem toda essa barreira da sociedade. Mas aí, quando a gente pensa... Passa para mim, Tiago, por favor. Quando a gente pensa no âmbito da igreja, né, o que a igreja tem a ver com isso? Né? O que a igreja tem a ver com essas pessoas? Então, eu acho que o primeiro processo aqui é a igreja ela auxilia no processo de ressignificação diante do diagnóstico. Quando a gente recebeu o diagnóstico do Daniel, a gente estava... na verdade, as suspeitas, né, que vieram antes dos 2 anos, o diagnóstico só foi confirmado aos 5, mas a gente estava inserida no corpo. A gente estava na liderança, a gente estava inserida no corpo, a gente tinha um casal que cuidava da gente. Então, isso foi muito importante para nós. O que a gente vê assim, com as famílias, no diagnóstico, a tendência é a família se isolar. Não é fácil você sair com uma criança com autismo. A gente vai falar do autismo e vocês vão entender. Tudo que é estímulo, barulho, luz, cheiro, para ela é um estímulo a mais. Tudo aquilo que a gente sente, ela sente potencializado. Então, é muito difícil para os pais estarem em ambientes assim com as crianças. Então, eu vejo que o apoio da igreja e esse cuidado, que eu falo que a nossa igreja é privilegiada, porque a gente tem um discipulado 1 a 1, fez o diferencial nesse processo de ressignificação nosso, diante do diagnóstico. E eu acho que a igreja ela pode auxiliar muito nisso.
E nós somos chamados para cumprir o ID, né? Então, quando a gente pensa o que Jesus faria diante dessa situação, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê Jesus ali com os leprosos, com os cegos, com os deficientes, né? Ele estava naquele local. Então, ele olhava para aquelas pessoas, né? Então, qual é a nossa postura? Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, né? Então, o que Cristo faria numa situação dessas? E aí, quando a gente pensa na questão da inclusão, me remete muito à história de Mefibosete, né? Mefibosete é do filho de Jonatas, que sofreu um acidente aos 5 anos e ele ficou deficiente dos pés, né? E Mefibosete, então, com a morte do pai, ele vai morar num lugar que é chamado Lodebar, que é um lugar de esquecimento, um lugar onde ficavam as pessoas ali à margem da sociedade, né? E Davi, um dia, então, ele pergunta para um servo se havia alguém da casa de Saul, para que ele pudesse agir de compaixão e misericórdia por aquela pessoa. E o servo disse que sim, que havia Mefibosete, que estava lá em Lodebar, né? E Davi, então, ele manda trazer Mefibosete. E Mefibosete chega, então, diante de Davi, né, e pergunta, né, o que tenho eu, né, para que o Senhor se importe com um cão morto como eu, como alguém que está à margem da sociedade, que está excluído, que é diferente daquilo que a gente vê como o padrão da sociedade, né? E Davi, então, ele convida Mefibosete a comer todos os dias à mesa do rei. E isso fala muito ao meu coração, assim, porque eu vejo que nós, como igreja, nós temos a oportunidade de sermos imitadores de Cristo e trazer essas famílias que estão à margem da sociedade, que estão num lugar de muito sofrimento, para que elas possam experimentar da mesa do rei. O que Deus fala muito comigo, né? Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E na Bíblia, em lugar nenhum, fala que é diferente para aquela família que tem uma criança com deficiência. A mesma vida em abundância que Jesus promete para cada um, ele promete para nós também. E nós, como igreja, temos a oportunidade de levar isso para essas famílias e trazer essas famílias para o pé de Jesus, porque só Jesus pode dar uma vida diferente para elas. Pode passar. Aí, quando eu penso, então, né, eu tenho um autista na minha salinha, e agora? Né, o que eu vou fazer? É aquilo que o pastor falou, né, o que eu faço? Eu acho que o primeiro passo é isso, é amor, é amar. Né? Eu ouvi um podcast do Daniel Alencar, ele tem uma filha com paralisia cerebral, e ele fala que, quando a Lara veio, né, Deus deu uma palavra para ele, e ele aprendeu, através da Lara, o que significava o amor de Jesus por nós. Porque muitas vezes a gente está na salinha, eu já fui da salinha também, e é muito gostoso quando a gente está aqui no corredor e a gente vem uma criança e fala, oi, tia, e reconhece, e a gente ouve os relatos do pai. É muito gratificante. Mas o Daniel, ele aprendeu com a Lara que ele precisava amar, e que ele amava a Lara não pelo que ela podia dar para ele, mas ele amava a Lara por quem ela é, né? Filha dele. E, muitas vezes, com as crianças com deficiência, é isso, a gente não vai ter um retorno imediato, a gente não vai ter aquela... Às vezes, a gente está dando aula e você vê que a criança está ali, está atenta em você, está prestando atenção, e com as crianças com deficiência, muitas vezes, você não vai ter aquele retorno, mas você aprende a amar, simplesmente porque ela é filha, né? Porque ela também está ali para receber de Jesus. Conhecimento, esse aqui eu acho que não tem como a gente trabalhar com criança com autismo sem ter um pouco de conhecimento. Então, quem está na salinha precisa ler, precisa conhecer para entender. Hoje eu trabalho com mais de 20 crianças com autismo, e cada uma é diferente. Né? Então, eu tenho que estar sempre lendo, sempre aprendendo, e aprendendo com elas também. Por isso entra a paciência. Né? Então, tem dia que flui, tem dia que não vai fluir, mas a gente tem que ter paciência no processo. E, claro, a dedicação, eu acho que isso a gente não precisa nem de falar. Os professores do Paz Kids arrasam nessa área, são super dedicados, e
E a gente precisa realmente dessa dedicação. Pode passar. Eu queria, antes de falar, que a gente só assistisse um filminho bem ilustrativo. Todos nós somos diferentes e isso é maravilhoso. Algumas dessas diferenças são fáceis de ver. Altura, cabelo, gênero, cor dos olhos e assim por diante. Outras diferenças não podem ser vistas. Nossa comida favorita, medos ou habilidades especiais. Curiosamente, a maneira que vemos o mundo também é diferente. Por exemplo, o que você vê nesse desenho? A maioria das pessoas enxergam um pato, mas alguns de vocês podem ter visto um coelho. O que quer que tenham visto está correto, está tudo bem. É só uma brincadeira com o desenho para mostrar que todos os cérebros funcionam diferente. O cérebro é o computador do seu corpo. Ele funciona de forma diferente para cada um de nós e controla a maneira como você aprende. E é por isso que cada um de nós domina uma habilidade diferente, controla a maneira como você se sente, e é por isso que cada um de nós sentimos emoções diferentes, e como você se comunica. Às vezes o cérebro se conecta de tal maneira que afeta os sentidos e a forma como nós percebemos situações e interações. Isto é conhecido como autismo. Muitas pessoas têm autismo, então é provável que você conheça alguém que seja autista, e por essa razão é importante saber um pouco mais sobre o autismo. O circuito dentro de um cérebro autista às vezes pode fazer com que a pessoa domine tarefas que outros acham difíceis, como matemática, desenho ou música. O oposto também pode acontecer, e as atividades consideradas muito fáceis são incrivelmente difíceis para elas, como por exemplo fazer amigos. Os sentidos estão constantemente enviando informações para o seu cérebro sobre o seu redor e sobre as outras pessoas. Entretanto, quando o cérebro e as sensações de uma pessoa não se comunicam bem, o cérebro pode ficar sobrecarregado e confuso, afetando a forma como elas enxergam o mundo. Imagine-se andando pela rua. Esta é a forma como o cérebro autista pode vivenciar esta mesma caminhada. Assustador, não? Infelizmente, em muitos casos, a pessoa não consegue dizer em palavras como se sente. Então, mesmo que dentro da cabeça dela esteja um caos, para quem a vê por fora, parece que está tudo bem. Contudo, elas são incapazes de pedir ajuda. Todos nós desenvolvemos comportamentos que nos ajudam a ficar calmos em situações desconfortáveis. Podemos desviar o olhar, nos abraçarmos, roer as unhas, ficar agitados, morder os lábios e assim por diante. Da mesma forma, pessoas autistas desenvolvem comportamentos que as ajudam a lidar com esses momentos intensos. Essas ações podem parecer estranhas, mas são apenas a maneira deles se sentirem mais calmos. Quando isso acontece, significa que eles estão tendo um momento difícil. Então a coisa mais gentil a se fazer é não piorar esse momento. Ficar bravo, ignorar ou zombar deles. Lembre-se que só porque um PlayStation não consegue ler um jogo de Xbox, não significa que ele esteja danificado. Pessoas com autismo precisam de amigos que estão dispostos a dedicar tempo para conhecê-las. Com uma boa comunicação e bastante paciência, todos se sentirão melhor. Pessoas com autismo não estão doentes ou com defeito. Eles simplesmente têm um jeito único de ver o mundo e com o apoio dos amigos, pode ser que eles consigam partilhar esta visão com a gente. O autismo pode fazer coisas incríveis acontecerem.
Então, o autismo ele é um espectro. Eu até coloquei aqui um espectro de luz, só para a gente conseguir visualizar. E a criança que recebe o diagnóstico de autismo, ela está dentro desse espectro, e, ao longo da vida dela, ela pode caminhar nesse espectro em direção a um grau mais leve, que a gente chama de nível 1 de suporte, ou a um grau mais severo, que a gente chama de nível 3 de suporte. Então, o nível 1 é aquela criança que ela tem mais autonomia, ela consegue, de alguma forma, se comunicar, ela precisa menos de uma pessoa ali do lado dela, dando esse suporte para que ela possa interagir com o meio. O nível 2, ela, então, precisa de um pouco mais de suporte, e o nível 3 é uma criança que precisa de muito suporte, que é o que antigamente a gente chamava dos graus severos de autismo. Pode passar. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que gera prejuízo em 3 áreas, que é a comunicação, as crianças têm dificuldade de se comunicar, de socializar e de entender algumas demandas de comportamento, e manifestam, muitas vezes, se expressam através do comportamento. O CDC, né, é um órgão americano, e ele faz constantemente essa pesquisa de avaliação da quantidade, né, do percentual de autistas. E a última pesquisa, então, é de dezembro de 2021, onde nós temos 1 para cada 44 crianças que nascem são autistas. Esse índice ele tem aumentado muito e muito rápido, e existem ainda pesquisas para se entender, né, o que tem causado esse aumento do número. Então, manifesta-se antes dos 2 ou 3 anos de idade, e as crianças elas têm padrões restritos ou repetitivos de comportamento. Então, são crianças que são extremamente rígidas, com rotina, elas precisam de ter uma rotina estabelecida durante o dia, qualquer quebra nessa rotina pode se desorganizar. Elas têm padrões, então, crianças que enfileiram carrinhos, enfileiram objetos, enfileiram bolas, ou separam por cores, né? Elas têm alguns comportamentos de padronizar. Elas têm um discurso, né, bem restrito. Então, se o meu alvo de interesse, então, por exemplo, do Daniel, às vezes é o Beyblade, né? Então, ele vai conversar sobre Beyblade. Se você chegar e conversar com ele sobre Beyblade, você abre a atenção, você ganha a atenção dele para você. E movimentos repetitivos e estereotipados, que, como a gente viu no vídeo, são movimentos que ajudam a criança a se organizar diante do estímulo que ela está recebendo no meio. São crianças que têm também, então, uma alteração sensorial hiporresponsiva, ou seja, elas têm uma baixa de percepção sensorial, ou, como na grande maioria dos casos, hiperresponsiva. Ela tem um aumento dessa percepção sensorial. Então, quando a gente chega em determinados lugares, então, eu fiquei imaginando como que você consegue visualizar isso. Imagina você colocado numa sala fechada, com um som daqueles que toca aí nesses shows aí enorme, uma caixa de som e um holofote na sua cara. E ali naquela sala também tem um cheiro muito intenso de um perfume que colocaram. Então, se você for colocado ali naquele ambiente e tudo é aceso de uma vez, você vai ter uma sobrecarga sensorial. Você vai começar a ficar estressado, vai ficar nervoso, vai sentir incômodo por causa do barulho, que é muito alto. Só que as crianças com autismo, na grande maioria das vezes, elas têm isso o tempo todo. Então, quando chega aqui, eu até coloquei mais para frente, mas assim, um ambiente como um shopping, a própria igreja, são ambientes que são hiperestimulantes, porque quando a gente chega aqui, que a gente entra na igreja, então, tem centenas e dezenas de perfumes diferentes, tem as luzes do púlpito, tem o som da caixa do louvor, né? Então, tudo isso é estímulo para a criança, e ela percebe isso de uma forma muito mais intensa do que a gente. Então, por exemplo, durante muito tempo, a gente treinou o Daniel, que ele precisava de olhar nos olhos das pessoas para dar bom dia, boa tarde, para conversar. E uma vez ele chegou para mim e manifestou que olhar nos olhos das pessoas dói. Então, assim, eles têm uma sensação de dor, de incômodo, diante de estímulos que para a gente é normal.
né? Então, até hoje, ele tem ainda uma dificuldade de adaptação no louvor da salinha. Muitas vezes, ele tem que sair do louvor e ficar do lado de fora. Filho, mas por quê? O que você sente? Ele fala que sente dor. Mas sente dor aonde? Ele fala, no corpo todo, mamãe. Então, aquilo ali para ele é um estímulo aversivo, acaba se tornando um estímulo aversivo e ele se desorganiza sensorialmente, que é quando ele tem as crises, então. Pode passar. Então, as alterações sensoriais e os comportamentos estereotipados. Então, essas alterações que a gente falou, esse estímulo que as crianças recebem, elas desenvolvem mecanismos que ajudam a tirar o foco desses estímulos para que elas possam se regular e permanecer no meio. Então, muitas vezes é balançar a mão, andar na ponta do pé, pular, balançar o corpo. Então, quando você vê uma criança que ela está tendo esse tipo de movimento, né, ou algum movimento assim, ela está tentando se regular no ambiente que ela está, porque tem algo ali que está incomodando ela. Então, ela desenvolve esses movimentos estereotipados. Ah, é um problema? Não, não é um problema. Todos nós temos, né? Igual a gente viu no vídeo. Muitas vezes a gente rói unha, a gente balança a caneta, a gente morde a caneta. São coisas que nós fazemos que nos ajudam, às vezes, a nos concentrar, tirar o foco de uma coisa, prestar atenção em outra, balançar a perna, né? Tem muita gente que, às vezes, fica assistindo um culto, assistindo uma aula e balançando a perna, né? Você está tentando se organizar, se regular. E é isso que as crianças fazem, né? Elas estão tentando se organizar no meio que elas estão. Quando que a gente deve intervir, então, nesses comportamentos? Quando esse comportamento estereotipado traz algum risco para ela ou para quem está perto. Porque, muitas vezes, essas crianças começam o quê? A bater a cabeça na parede, a bater a cabeça no chão, né? Ou, às vezes, começam a fazer algo que pode machucar o coleguinha, né? Então, aí é a hora que nós temos que intervir e tirar ele daquela estereotipia. E essas alterações sensoriais, então, muitas vezes elas são tão intensas que a criança não consegue se controlar e ela entra no que a gente chamou de crise. A crise nada mais é que uma sobrecarga sensorial. Ela tem uma sobrecarga tamanha que ela não consegue mais ter controle sobre o corpo dela. Ela entra em crise. Então, por exemplo, igual eu falei no caso do Daniel na salinha, ele começa a chorar compulsivamente, a salivar muito. Então, isso é uma crise sensorial. Muitas crianças vão se jogar no chão, vão se debater, né? Na verdade, ela está tentando, de alguma forma, se organizar. Só que aquela sobrecarga foi tão grande que ela perde o controle sobre o corpo dela, né? Então, o que a gente precisa fazer nesses casos? Você vai dar um apoio para a criança, para que ela não se machuque, né? Então, às vezes, a criança está ali no chão, ela está se debatendo, você vai segurar a cabeça dela. Não adianta você querer tirar ela dali, prender, segurar, que vai ser muito pior. Você vai dar um apoio para ela, para que ela não se machuque até que ela possa se organizar novamente e aquela crise passar. Muitas vezes a gente pode tentar, dependendo da crise da criança, tirar ela daquele ambiente. Esse é o mais ideal. Então, se a criança está ali na salinha e ela teve uma crise, algo ali no ambiente está ocasionando aquela crise. Então, eu posso retirar aquela criança do ambiente, levar ela para um ambiente mais tranquilo, para que ela possa se organizar novamente. O processo de adaptação nas salinhas, então, né? E aí entra aqui a família e a igreja trabalhando juntas, né? É algo que eu sempre falo com as minhas mães lá no consultório. O papel da família ele é fundamental, né? É algo que me deixa muito em crise, assim, quando eu vejo na Bíblia, né? Quando eu vou para a Bíblia e vou pesquisar e vou estudar, eu não vejo as diretrizes, né, os ensinamentos de como a gente educa, de como a gente ensina, né, diferente para quem tem uma criança típica, para quem tem uma criança atípica, né? Os ensinos são os mesmos. Então, o papel da família ele é fundamental, né? Lógico que cada criança tem um nível de compreensão diferente, mas a família ela tem a sua responsabilidade também. E ela precisa ser parceira da igreja, né? Não adianta eu querer vir e dizer, toma, meu filho vai ficar na salinha e eu vou assistir o culto,
que não vai funcionar. Eu tenho que ser parceira, eu conheço o meu filho, eu sei quais são as dificuldades dele, eu sei quais são os potenciais, então eu preciso me aliançar com a igreja nesse sentido. Por exemplo, uma criança autista, o preparo dela para vir para a igreja começa na hora que ela acorda. Então, quando ela acorda, eu já acordo ela falando, olha, hoje nós vamos para a igreja, mostra a foto da igreja, mostra a foto do tio da salinha, mostra a foto da salinha. Você já vai preparando aquela criança para o que vai acontecer. Então, toda vez que o Daniel hoje, ele não precisa mais tanto do suporte visual, mas ele precisa se organizar. Mamãe, nós vamos onde? Vamos para a igreja. Nós vamos passar em algum lugar antes? Não, não vamos. A vovó vai com a gente? Vai. Então, tudo isso ele precisa de saber para que ele possa se organizar e possa vir de forma tranquila para a igreja. Malcriação, né? Então, aquilo que a gente já falou, muitas vezes a criança ela não é malcriada, né? Então, às vezes, ela levanta no meio da salinha, o professor está dando aula, e ela levanta no meio da salinha e começa a andar de um lado para o outro. Não é porque ela não é obediente, né? Às vezes ela está tentando se regular ali de alguma forma por causa de algum estímulo que ela está recebendo. Então, muitas vezes o Daniel ele ficava sozinho lá na salinha, bem isolado, brincando com alguma coisa enquanto a tia estava contando história. Mas ele estava ouvindo, por mais que ele estivesse ali com outro objeto, separado das crianças, ele estava atento ao que estava sendo ministrado e ele conseguia perceber toda a ministração. E aqui eu coloquei algo que é muito assim, importante para a gente pensar como igreja e ter atenção. As crianças ali, os professores do berçário, né, e das primeiras classes. A criança com 5, 6, 7 anos, muitas vezes ela já tem o diagnóstico dela. É uma criança que é autista, é uma criança que tem alguma deficiência, ela já tem o diagnóstico. No berçário, muitas vezes a criança não tem. E muitas vezes nem os pais perceberam a dificuldade da criança. Então, assim, é muito delicado e a gente tem que prestar muita atenção para a gente não sair dando diagnóstico para todo mundo no corredor. Então, se você percebeu que na sua salinha tem uma criança que tem alguma dificuldade, fala com o líder de sala ou fala com o pastor, que aquela família ela pode ser, sim, chamada, acolhida, ouvida, né? Porque, às vezes, nem a família percebeu ainda. É importante que a família perceba, é importante, porque, igual a gente falou, quanto antes a criança receber estimulação, melhor. Mas a gente não pode sair dando diagnóstico, porque nós não somos... né, os professores da salinha não são profissionais habilitados para estar dando um diagnóstico, e você pode desestruturar toda uma família por uma hipótese que você levanta e que nem sempre é real. Né? Então, o pastor ou o líder de célula daquela salinha, daquela família, ele tem mais propriedade para estar conversando com essa família. A diferença entre crise e birra, né? Então, Carla, como é que eu sei que é uma crise ou é uma birra? A crise é aquilo que a gente falou, sobrecarga sensorial, a criança não consegue se organizar, ali no meio ela vai ter uma crise. A birra, ela tem um objeto em troca. Então, eu vou dar uma birra porque eu quero um brinquedo e não me dão. Aí eu vou ter uma birra, eu vou fazer uma birra para me darem. Né? Eu quero sair da salinha e voltar para o colo da minha mãe, então vou fazer birra porque eu quero sair da salinha. E aí, aqui que a gente tem que ficar muito atento, porque na crise, a gente acolhe a criança e espera a crise passar. Na birra, se eu der para a criança aquilo que ela quer, na semana seguinte ela vai fazer uma birra 2 vezes maior. Então, a gente tem que ter muita atenção e saber discernir na salinha quando a criança realmente ela está em crise porque algo ali está incomodando ela, ou porque ela quer um brinquedo, ou ela quer um objeto, ou ela quer sair da salinha, né? Então, eu preciso dessa atenção. E para onde eu levo a criança em caso de crise? É o que a gente falou, você viu que a criança começou a desorganizar, teve uma crise, ela não se jogou no chão, mas ela já está em crise, tira ela dali. Se ela tiver uma crise e estiver se debatendo no chão, muitas vezes você não vai conseguir tirar a criança dali. Então, você tem que dar um suporte ali para ela, tirar as crianças de perto, né? Orientar, explicar, não ficar todo mundo em cima dela. Mas, dentro do possível, tirar a criança daquele ambiente que é aversivo para ela e levar ela para um ambiente mais tranquilo.
Aí eu coloquei aqui o canto da regulação sensorial, que é algo que a gente já começou a conversar, né? Então, assim, na salinha tem um cantinho que é mais limpo, né? Com menos estímulo visual, né? Um cantinho mais limpo, onde você pode oferecer ali para a criança uma massinha, alguns brinquedos, né? Que a gente chama de brinquedos sensoriais, ou você pode pedir também para a própria família trazer na mochila da criança aqueles brinquedos que a criança já tem o hábito e que já regulam ela. Então, a própria família pode trazer na mochila uma massinha, às vezes é um bichinho de pelúcia, né? Alguma coisa que traz conforto para aquela criança e que pode ser usado na salinha durante esses momentos. Pode passar. Então, a família ela precisa conhecer o alvo e o objetivo com todas as crianças. Então, a família precisa ser parceira, acolham as famílias, né? E nosso alvo na salinha não é cuidar de criança. O nosso alvo é que Jesus chegue primeiro ao coração delas, inclusive com as crianças com deficiência. Então, esse precisa ser o nosso foco. E a família e a igreja precisam estar alinhadas nesse sentido. Como eu já falei, a preparação para a criança, para a participação da criança, ela começa de manhã, quando ela acorda, né? Ou, em alguns casos, até no dia anterior. Ouçam a família e o que ela tem a dizer sobre o filho, né? Então, assim, a melhor pessoa que vai te falar sobre aquela criança é a própria família, o que incomoda, o que não incomoda, o que é bom, né? Ouça a criança, como ela percebe, lida com o ambiente. As crianças autistas, elas têm uma entrada que a gente chama de entrada sensorial. Eu falo com meus pacientes que é a portinha. Então, eu tenho que descobrir qual é a porta daquela criança. E quando eu descubro a porta daquela criança, eu consigo entrar no mundo daquela criança e entrar no universo dela. E aquela vai ser a minha porta para estimular a criança. Então, um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho uma criança lá no consultório e ela chegou e nada funcionava com aquela criança, e nada funcionava, e ela não olhava no meu olho, ela não me dava atenção. E um dia, por um acaso, eu peguei um instrumento musical. E aí peguei aquele instrumento e comecei a fazer um barulhinho e balançar aquele instrumento. Quando eu fiz aquilo, ela olhou para mim. Quando ela olhou para mim, eu entendi, essa é a porta. Porque ela fez um contato visual comigo. Quando a criança com autismo faz um contato visual com você, é porque você está conseguindo alcançar a confiança dela. Porque ela não vai fazer contato visual com quem ela não conhece e com quem ela não tem interesse. Então, ela olhou para mim. E aí, aqui, ela falou assim, essa é a porta. E eu comecei a brincar ali com o barulho e fazer aquele estímulo para ela, e oferecer aquele estímulo e pedir o retorno visual dela. E, no final da sessão, ela estava cantando e falando comigo. Uma criança que nunca tinha falado. Então, quando a gente acha a porta, a gente consegue entrar no mundo dessa criança e você consegue trazer ela e oferecer um estímulo que realmente ela vai receber e ela vai aproveitar desse estímulo. Então, ouça a criança, né? Pode passar, por favor. Aí eu coloquei agora de uma forma bem prática, então, para a gente entender. A criança com autismo, ela é uma pensadora visual. Então, tudo que você vai falar para ela vai transformar em imagem. Então, para que ela possa transformar em imagem, ela precisa de ter uma biblioteca ali de imagem. Se ela não tiver aquela biblioteca, ela não vai conseguir transformar a sua informação em imagem. Por isso que a gente usa muito com as crianças a rotina visual, né? Principalmente os pais usam muito em casa também. Então, assim, é hora do banho, é hora de comer, é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. Então, tudo apoiado com o visual, porque você fala, a criança vê a imagem e ela consegue entender o que ela precisa de fazer. E a mesma coisa na salinha. Então, eu chego e eu coloco hora do louvor, a imagem do louvor, hora de orar, hora da tarefa, hora do lanche, né? Então, assim, a hora do papai buscar. Então, está tudo ali em imagem para ela. E o que eu posso fazer? Fizemos o louvor, eu levo a criança lá e falo, fizemos o louvor, vamos tirar? Agora, o que vem depois do louvor? Então, eu estou ali, eu estou organizando a criança dentro do que ela tem que fazer na salinha e eu estou mostrando para ela quais são as sequências que eu espero dela ali, onde ela vai participar. Eu coloquei uma pizza aqui, é um instrumento que assim, funcionou tanto lá comigo no consultório, que eu gosto de usar ele muito como exemplo.
Eu tenho uma criança no consultório que ela não aceitava ficar o tempo todo da sessão. Então, chegava na metade da sessão, ela queria ir embora, ela queria abrir a porta, chegou a fugir do meu consultório, a gente teve que sair correndo atrás dela. E aí a gente teve a ideia, a gente fez essa pizza relógio. Então, nada mais é que um pedaço de EVA dividido ali em 7 pedaços, e cada fatia de pizza é 5 minutos. Então, eu começava a terapia e eu falava, fulaninho, passou 5 minutos do nosso tempo, vamos tirar uma fatia de pizza? Aí a gente ia lá e tirava a fatia de pizza. E aí, a cada 5 minutos, a gente tira uma fatia dessa pizza. Quando a gente tira a última fatia, fulano, acabou o nosso tempo, vamos embora? Nunca mais ela fugiu da nossa sala. Aí a gente colocou a pizza assim, na porta de saída. Então, às vezes, ela está com uma atividade que não é interessante para ela, ela quer ir embora. Aí ela vira e vai. Quando ela vai, ela dá de cara com a pizza. Aí ela entende que não está no tempo dela de sair. E ela volta e volta para a atividade, por mais que não seja interessante para ela. Então, é algo assim, que a gente transforma em imagem aquilo que você espera da criança. E isso passa a fazer sentido para ela. Pode passar. Então, as regras também, né, deixar sempre claro com apoio visual, né, aquilo que a gente sempre fala, não pode bater, não pode morder, não pode chutar, né, o que pode, falar de Jesus, pode falar, pode brincar, né, então a gente sempre usar o apoio visual. Crianças autistas são pensadores literais, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Eu lembro que teve uma época da nossa vida que toda vez que a gente passava aqui na frente da igreja, o Daniel falava assim, mamãe, vamos dormir na igreja? Eu falei, filho, mas dormir na igreja, a gente tem nossa casa, nossa cama, né, tão quentinho, por que nós vamos dormir na igreja? E aí um dia ele falou, mamãe, porque Jesus vem buscar a igreja, se a gente não estiver na igreja, a gente não vai. Né? Então, assim, tudo que a gente fala, para eles é literal, né? É literal, Jesus vai vir. Se eu não estiver lá no prédio da igreja, já era, eu vou ficar. Né? Então, às vezes, e é tão assim, gente, é tão automático, porque a nossa fala, ela é cheia de linguagem figurada, né? Em tudo que eu vou falar. Então, às vezes, eu vou no shopping, uma vez a gente foi no shopping, e chegou lá no shopping e falou, pronto, filho, chegamos no shopping, vamos bater perna no shopping. Gente, é automático. Vamos bater perna no shopping? Gente, ele chegou no shopping e ele começou. Porque é para bater a perna. Então, assim, é automático, né? Então, a gente tem que ter muito ligado nisso quando a gente vai falar na salinha. Porque, às vezes, a gente fala alguma coisa no sentido literal, no sentido figurado, e ela entende no sentido literal. Então, crianças com autismo aprendem melhor com apoio visual e mensagens curtas, né? E foque na lição da história. Né? Então, a minha história para criança autista ela tem que ser rápida, ela tem que ser objetiva, ela tem que ter um foco. Né? Se eu for florear muito, então, vamos supor, a história de Jonas, eu tenho que levar a criança a entender que a mensagem da história de Jonas é obediência. Né? Então, eu tenho que ser rápida em mostrar para ela aquilo ali, e através de imagens, usando o apoio virtual. Esse daqui é um exemplo que eu coloquei, é um chaveirinho. O Daniel, quando ele passou, né, então, ele começou na rotina visual, e aí, quando ele começou a ler, a gente pôde, então, começar a escrever. E eu lembro que a gente fez uma viagem e a gente usava esses chaveirinhos. Então, no chaveirinho, eu escrevia tudo aquilo que era a rotina visual dele. Então, hoje, a gente foi para São Paulo. Primeiro, a gente vai no museu, depois a gente vai não sei aonde, depois a gente vai almoçar. Então, estava ali, e toda hora que ele começava a desorganizar, ele pegava o chaveirinho e olhava, não, a gente está aqui, agora a gente vai fazer isso. Então, isso ajuda a criança a se organizar no ambiente que ela está. Pode passar. Então, se perceber que a criança começou a desorganizar, muda o foco, né? Tenta tirar aquela criança dali, leva ela para beber uma água, né? Tenta mudar o foco dela ou oferecer algum objeto para que ela possa se regular antes dela entrar em crise, porque depois que ela entrar em crise, aí fica mais difícil. Envolva as crianças nas atividades, né? Quando possível e necessário, use o mediador, que é aquilo que o pastor Willi já falou, né? A gente ter os mediadores na salinha. E nós temos uma ótima oportunidade para trabalhar a diferença com as crianças. Né? Então, tem uma criança na salinha com autismo que age diferente, que se posiciona diferente. É uma ótima oportunidade para a gente trabalhar também nos momentos de crise que podem acontecer. Né? E
Eu ouvi essa frase essa semana e ela queimou muito no meu coração, né? Um coração é um campo missionário suficientemente grande para que você invista toda a sua vida nele. Então, às vezes, a gente pensa que a gente ainda não tem um número grande de crianças com autismo na igreja. Mas se eu tiver uma criança, eu investir naquela família, naquela criança, né? E eu realmente ganhar aquela família para Jesus, e aquela família viver aqui na terra a vida em abundância que Jesus tem para nós, já valeu a pena, né? Então, é isso que tem queimado no meu coração.